E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Nossa aula de biologia hoje é sobre o ciclo celular e, consequentemente, a divisão celular, beleza? O que é o ciclo celular, gente? Toda célula ela passa por vários períodos de desenvolvimento durante a sua vida. Nesses períodos de desenvolvimento, elas podem estar apresentando uma intensa atividade, ou seja, realizando aquele tipo de atividade que é esperada que essa célula faça, ou então ela pode não estar realizando a atividade básica dela, mas está trabalhando para que ela possa se dividir, para que ela possa formar uma nova célula, tá? Todos esses eventos que compreendem desde a formação de uma nova célula até o início de uma nova divisão celular, a gente chama isso de ciclo celular. Tá. O ciclo celular basicamente é dividido em duas etapas. A primeira etapa ela se chama intérfase. O período de intérfase é o período em que a célula está se preparando para iniciar uma nova divisão celular e, portanto, é nessa etapa que a célula está realizando a atividade que se espera que ela faça. É nesse período que a célula está fazendo a função básica dela. Passado o período de intérfase, a célula entra num segundo período de divisão celular, num segundo período da sua etapa do ciclo, que é chamada de divisão celular. E aí, a divisão celular, ela pode ocorrer de duas maneiras diferentes, por mitose ou por meiose. O que nós vamos ver nas nossas duas próximas aulas é sobre esses tipos de divisão celular. Primeiro sobre mitose e depois sobre meiose. Mas antes de chegar lá na divisão celular, é importante a gente começar primeiro com a intérfase, com esse período de preparação, esse período em que a célula ela está se programando para que ocorra uma divisão celular. Tá? Se a gente fosse colocar em tempo, em valores, o período de intérfase é o maior período da célula, ou seja, ela passa a maior parte da sua vida em intérfase. Ela só vai entrar em divisão celular em pequenos momentos quando ela precisar se multiplicar. Tá? E existem ainda algumas células do nosso organismo que podem passar sua vida inteira em intérfase sem nunca se dividir. Tá? Então, nesse período da intérfase, como eu falei para vocês, ele é um período de preparação. É um período em que a célula ela está se organizando, ela está produzindo os materiais necessários para que ela possa fazer a divisão celular de maneira correta, de maneira igualitária. Tá? Para a gente poder caracterizar a intérfase, a gente costuma dividir ela em três etapas, conhecidas como fase G1, fase S e fase G2. Cada uma dessas etapas ela é separada devido ao tipo de atividade que a célula apresenta em cada momento da intérfase. Tá? O primeiro período, chamado de G1, é um período de crescimento, ou seja, a célula ela acabou de terminar uma divisão celular, ela acabou de sair de um período de divisão celular, portanto ela está com um tamanho reduzido, com uma quantidade de citoplasma reduzida, ela está com uma quantidade de organelas reduzidas, então nesse período ela precisa crescer. Nesse período vai ocorrer um intenso aumento do citoplasma, ocorre duplicação de algumas organelas citoplasmáticas, ocorre enfim o desenvolvimento da célula. E também nesse período de G1 ocorre a produção, é um período de intensa atividade do núcleo e consequentemente também dos ribossomos, onde ocorre uma grande quantidade de produção de proteínas que irão atuar na divisão celular, proteínas que participarão do processo da divisão celular e também do processo de duplicação do DNA, o processo que vai fazer com que o DNA ele seja duplicado para que possa ser dividido posteriormente. Tá? Isso tudo ocorre nesse período chamado de G1, que é o primeiro período da intérfase. Nesse período aqui, no G1, a gente tem um ponto de checagem. O que é esse ponto de checagem? Esse ponto de checagem é um ponto que verifica se a célula ela apresenta algum defeito, algum problema. Se ela está com uma quantidade de material genético a mais, se ela está com algum erro no DNA, se ela tem algum defeito estrutural. E nesse período de checagem, que a gente chama ele de G0, se a célula ela não está com tudo correto, ela não passa para a próxima etapa da intérfase, ela não passa para o período S. Tá? Ela só vai passar para o período da intérfase conhecido como S, caso esteja tudo correto com a célula. Tá? Passando para a próxima etapa, que é a etapa S, S vem de síntese porque é nesse momento que vai ocorrer a duplicação do material genético.
Se essa célula é fruto de uma divisão celular, ela veio com o material genético dividido à metade, porque o material genético ele vai metade para cada célula durante a divisão. Então essa célula ela precisa novamente duplicar o seu material genético para que, quando for ocorrer a divisão celular novamente, esse material genético possa ser dividido igualitariamente entre as células filhas, tá? Então é nessa etapa que o DNA, que é formado ainda só por um bracinho, lembra lá da aula passada onde a gente viu os cromossomos no formato de um X, cada lado do X chamado de cromátide irmã. Nessa etapa, o cromossomo está formado por um bracinho só do X, só uma cromátide. Essa cromátide ela vai ser duplicada na fase S, tá? Passando para o próximo período, nós temos a fase G2. A fase G2 é um período onde vai ocorrer uma verificação da molécula de DNA, é uma fase onde tem um outro ponto de checagem. Caso essa duplicação do DNA ela tenha dado algum erro nela, ela tenha acontecido de maneira incorreta, a célula não continua a sua etapa do ciclo, ela vai permanecer estacionada em fase G2. Aqui também ocorre um crescimento da célula, um crescimento menos acentuado que na fase G1, mas sim também tem crescimento. E ainda aqui, novamente, mais produção de proteínas que vão atuar durante a divisão celular. As proteínas que vão atuar durante o processo de divisão celular. Tá? Então esses três períodos, G1, S e G2, caracterizam a intérfase, que é o período de preparação da célula para que ela possa realizar uma divisão celular. Aí, quando a divisão celular for ocorrer, nós temos dois tipos de divisões celulares que podem acontecer com as células do nosso organismo, que é a mitose ou a meiose. O que diferencia cada uma delas são algumas etapas que ocorrem durante a divisão celular e principalmente as características finais da célula que vai ser originada. Tá? A mitose ela ocorre com células somáticas do nosso organismo, ou seja, aquelas células que são do nosso corpo inteiro, a maior parte das nossas células são células somáticas. Enquanto a meiose ela vai ocorrer especificamente com as nossas células reprodutoras para a formação de gametas, tá? No nosso organismo, a meiose só ocorre para formar gametas e a mitose ocorre com todas as demais células do nosso organismo. Mas por que uma célula ela precisa se dividir? Qual é o intuito de uma célula realizar a divisão celular? Basicamente, uma célula ela vai se dividir aí por 5 motivos. Primeiro é o desenvolvimento. Vamos pegar aqui como exemplo um embrião. Logo após a fecundação, forma-se o zigoto, que é a nova célula que vai dar origem a um indivíduo. Essa célula ela precisa se multiplicar e durante essa multiplicação ela precisa conservar o seu material genético. Ou seja, cada célula filha tem que ter o DNA exatamente igual à célula mãe. Por isso, então, essas células elas se multiplicam por um processo conhecido como mitose. Isso é o que a gente chama de desenvolvimento. Segundo, o crescimento. A partir do momento que a gente está formado, a gente precisa crescer para a gente poder passar pelos estágios da nossa vida. O crescimento do nosso organismo ele se dá pelo aumento do número de células do nosso corpo e também pela expansão do volume de alguma delas, tá? Mas a grande maioria é só pela multiplicação celular. O terceiro motivo é a renovação celular. Nós perdemos células diariamente. Por exemplo, células do nosso sangue, as hemácias, elas têm um prazo de vida útil de 7 dias. Mais que isso, a célula envelhece e entra em apoptose, que é a morte celular programada. Após isso, essa célula que morreu, ela precisa ser reposta, porque senão a gente não pode ficar sem células no sangue. Então, essas novas células vão ser formadas pelos processos de divisão celular. Regeneração, gente. Quando a gente tem alguma fratura, algum machucado, alguma lesão nos nossos órgãos, nossas células têm uma capacidade de multiplicação para refazer aquela fratura, aquela machucada, aquela lesão que ocorreu no nosso organismo. Lógico que isso é limitado, tá? Não é que a gente consegue renovar qualquer parte do nosso corpo se a gente perder ela. Mas nós podemos sim promover um processo de multiplicação das células para repor uma parte que foi perdida, tá? E por último, a reprodução. Para que nós possamos nos reproduzir, nós temos que formar células reprodutoras, no caso espermatozoides e ovócitos. Para que sejam originadas essas células, novamente é necessário a divisão celular. Beleza? Para começar, nós vamos falar sobre mitose. É o primeiro tipo de divisão celular. Terminado o período de intérfase, agora começa a divisão celular e nós vamos falar especificamente desse tipo de divisão celular que é chamada de mitose, tá?
A mitose ela tem algumas características importantes. Primeiro, uma célula-mãe entra em estágio de divisão e ao final dessa divisão ela vai ter formado duas células filhas. Isso é característica de mitose. Uma célula-mãe origina duas células filhas. Cada célula filha é geneticamente idêntica à outra. Ou seja, se a mitose tiver ocorrido sem nenhum erro, as duas células aqui elas serão exatamente iguais em questões de material genético. O DNA delas vai ser feito pela mesma quantidade de cromossomos, os mesmos genes nesses cromossomos, tudo exatamente igual, tá? E também aqui não há variação na quantidade de cromossomos entre a célula mãe e a célula filha. A célula mãe tem, vamos pegar o caso da espécie humana, a célula mãe tem 46 cromossomos e as duas células filhas também terão 46 cromossomos, tá? Só que aqui, no início da divisão, a célula mãe tem 46 cromossomos duplicados e aqui são 46 cromossomos simples, tá? Mas são 46 cromossomos mesmo assim. E basicamente a mitose ela pode ser dividida em 5 etapas. Eu coloquei só 4 ali, eu coloquei 5 estágios em cima e só 4 embaixo, porque a última ela é comum, tanto a mitose quanto a meiose, ela vai ser uma etapa de divisão celular, assim, que nem é considerada ali como uma das fases da mitose, mas só pra gente saber. Então os 5 estágios são prófase, metáfase, anáfase e telófase. E o último estágio é a citocinese. Ainda tem alguns livros que consideram entre a prófase e a metáfase ali uma etapa chamada de prometáfase. Eu comento com ela sobre ela com vocês já, tá? Primeira fase lá, prófase. O que acontece com a célula no período de prófase? Quando a célula está entrando em divisão celular, começou a mitose, a primeira etapa da mitose é conhecida como prófase, tá? O que ocorre com a célula de importante nessa etapa? A primeira coisa é o desaparecimento da membrana nuclear. Observem aqui, ó, esse círculo verde aqui seria a membrana nuclear dessa célula. Esses pontinhos aqui está representando que essa membrana nuclear ela está desaparecendo, ou seja, o núcleo da célula ele vai ser desfeito durante a prófase. Aliado a isso, concomitante a isso, ou seja, ao mesmo tempo, ocorre o início da condensação dos cromossomos. Inicialmente, o DNA aqui dentro ele está na forma de fios todos soltos, parecendo um barbante que foi desenrolado, que é o que a gente chama de cromatina, essa forma do DNA. Nesse período, o DNA vai começar a se enrolar em proteínas histonas e vai começar a adquirir aquele formato de um X que a gente viu na aula passada. Então é aqui que ocorre o início da condensação do material genético para formar os cromossomos, tá? Também ocorre a formação do fuso mitótico. O que é esse fuso mitótico? São fibras proteicas, principalmente formadas por microtúbulos, que vão formar uma rede no interior da célula, tipo, a gente pode pegar tipo as linhas do globo terrestre, os trópicos, os meridianos, a linha do Equador e etc. Tá? Então eles vão formar aqui dentro da célula um emaranhado de fios e tubos que vão auxiliar no processo de divisão celular. Esse fuso mitótico ele se forma a partir de duas organelas da célula que são chamadas de centrômeros. Esses centrômeros eles se duplicam durante a prófase, tá? Formando 4 centrômeros, 2 grupos de cada, aqui no caso 2 duplas de centrômeros, e esses centrômeros formam uma estrutura chamada de centrossomo. O centrossomo ele vai começar a se migrar, a se movimentar para lados opostos da célula, ou seja, um centrossomo vem para cá e um centrossomo vai vir para cá, fazendo com que a célula ela fique, as fibras do fuso mitótico se formem de ambos os lados da célula, formando uma rede, um emaranhado de fios no interior da célula. Como vocês podem ver aqui, ó, esses fios aqui em verdinho são todas as fibras do fuso mitótico que estão se originando no interior da célula, tá? E aqui em vermelhinho aqui dentro são os cromossomos que estão começando a se condensar. A segunda etapa da divisão celular é a metáfase, tá? Antes de eu falar da metáfase, vou só falar daquela fase que eu falei para vocês que pode ser mencionada em alguns livros, que é chamada de prometáfase. A prometáfase seria uma fase entre a prófase e a metáfase. Nessa etapa de prometáfase,
ocorre o desaparecimento completo da membrana nuclear, ou seja, ela some de vez, e aí os cromossomos já condensados migram para o centro da célula. Essa seria a etapa de prometáfase. Tá? Mas continuando com o nosso slide, aqui eu considerei só a metáfase. Tá? O que acontece na metáfase? É nesse momento, nesse período da divisão celular, que os cromossomos atingem um maior grau de condensação. Ou seja, nesse momento que eles estão mais enrolados possíveis e eles assumem o formato de um X propriamente dito. Tanto que todas as imagens, todas as fotos que existem de cromossomos, todas as micrografias que existem de cromossomos, seja ela óptica ou eletrônica, elas sempre são obtidas de células em fase de metáfase, em período de metáfase, porque é nesse momento que a gente consegue observar os cromossomos da célula, tá? E também, na metáfase, os cromossomos vão se alinhar no meio da célula, nessa região mediana aqui que a gente chama de placa equatorial. Por que os cromossomos se alinham nessa região mediana, gente? Primeiro, porque as fibras do fuso que foram formadas lá durante a prófase, algumas delas vão se ligar no meio do cromossomo aqui, ó, no centrômero do cromossomo. Essas fibras que vão se ligar aqui no meio desse cromossomo, existe uma fibra desse centrossomo que se liga no meio do cromossomo aqui e uma outra fibra desse outro centrossomo aqui. Então as duas fibras do centrossomo se ligam ao meio do cromossomo e carregam ele para a região mediana da célula. Isso é importantíssimo para que ocorra uma divisão igualitária do material genético, tá? Se isso não acontece, vai um cromossomo inteiro para uma célula e na outra célula filha vai faltar esse cromossomo e leva a problemas genéticos, a deficiências genéticas por causa dessa diferença na quantidade de material genético entre uma célula e outra, tá? Então aqui, olha, a gente pode observar isso daqui é uma micrografia por luminescência, onde em laranja a gente tem os cromossomos alinhados aqui no meio da célula e esse verdinho aqui é um centrossomo, aqui é outro centrossomo e cada risquinho verdinho são as fibras do fuso mitótico se ligando a esses cromossomos lá no centro da célula, tá? Não está mostrando a célula em si, só a parte da divisão aqui onde a gente tem as fibras do fuso e os cromossomos em si, beleza? A terceira etapa da mitose é conhecida como anáfase. Nessa fase, na anáfase, ocorre a quebra dos cromossomos. O cromossomo ele vai ser quebrado exatamente no meio. E aí uma cromátide dele vai para um lado da célula e a outra cromátide dele vai para outro lado da célula. Ou seja, ocorre uma separação das cromátides dos cromossomos. Essa cromátide aqui, ó, vai para um canto, essa vai para outro. No outro cromossomo, uma cromátide vai para um lado, a outra vai para o outro oposto também, tá? Por que ocorre essa quebra da cromátide, gente? Como a gente tem uma fibra do fuso mitótico ligada a esse lado aqui do centrômero do cromossomo e aqui outra fibra do fuso mitótico ligada ao outro lado do centrômero do cromossomo, chega um momento em que essas fibras elas começam a ser degeneradas, elas começam a ser degradadas e aí elas vão encurtando. À medida que elas vão encurtando, elas começam a tensionar o cromossomo para lados opostos. É como se fosse um cabo de guerra, uma fibra puxando para cá, outra fibra puxando para lá, até chegar um determinado momento que o cromossomo se parte exatamente no meio, fazendo com que haja a separação de ambas as cromátides irmãs. E cada cromátide migra para um lado oposto da célula. E o gene, gente, o DNA contido em cada uma das cromátides é exatamente o mesmo. Ou seja, os genes que tem nessa cromátide aqui são os mesmos que tem aqui. Os que tem nessa cromátide são os mesmos que tem nessa daqui. E assim por diante. Por isso, cada célula filha vai manter a sua carga genética. Tá? A última etapa da divisão, a última etapa característica da divisão conhecida como mitose, é a telófase. Na telófase, o que vai ocorrer? Já ocorreu a migração dos cromossomos para lados opostos da célula. As fibras do fuso já puxaram esses cromossomos, como a gente pode ver aqui, olha, já estão em lados opostos da célula. Agora vai começar a ocorrer a descondensação desses cromossomos. Se eles estavam todos enrolados em proteínas histonas para formar aquele cromossomo, aquela estrutura em formato de X, agora eles começam a se desenrolar de novo e ficar parecidos com fios, parecidos com linhas dentro do núcleo da célula. O
que é o que a gente vai chamar de cromatina e não mais de cromossomo, tá? A membrana nuclear, ela começa a se reconstituir ao redor dos cromossomos, de ambos os lados da célula. Então começam a aparecer aqui nessa célula dois núcleos, duas membranas nucleares. E algumas das organelas que foram destruídas durante o processo da prófase vão ser reconstituídas agora, principalmente as organelas associadas ao núcleo, como é o caso do retículo endoplasmático, complexo golgiense e etc. Tá? Aí agora essa célula está pronta para fazer a divisão. Até aqui não foi uma divisão celular ainda, uma divisão efetiva. Foi só uma organização dos materiais celulares para que ocorresse a divisão celular. Aí nós vamos para a quinta e última etapa da divisão celular, que é a citocinese. A citocinese, ela vai ocorrer então um estrangulamento do citoplasma, e essa constrição do citoplasma faz com que a célula se divida em duas partes, formando duas células filhas ao final da citocinese. Tá? A mesma coisa a gente pode visualizar aqui, só não está mostrando a membrana plasmática nem o citoplasma, mas dá para a gente ver aqui ó, que está ocorrendo uma constrição nessa região mediana que vai fazer a separação das células em duas células filhas. Tá? Por que essas células filhas elas são geneticamente idênticas? Porque o material genético contido aqui é o mesmo do contido aqui. Se essa célula tem 46 cromossomos, essa tem 46 cromossomos. E os mesmos genes contidos nesses cromossomos aqui são os genes contidos nesses cromossomos aqui. Ou seja, as células são exatamente iguais, são cópias umas das outras. Tá? Para a gente terminar, vamos falar da variação do DNA durante o ciclo celular. A variação da quantidade de material genético durante o ciclo celular. Tá? Então lá, quando começou a intérfase, o período de preparação da divisão celular, a célula ela acabou de terminar a mitose. Então ela chega aqui ó, no período de intérfase, começando a fase G1. Nessa etapa, a célula tem o seu número total de cromossomos. Vamos pegar lá a espécie humana, por exemplo, 46 cromossomos. Ela tem 46 cromossomos aqui. Só que esses 46 cromossomos estão pela metade, porque ocorreu uma divisão celular. Então ela tem 46 cromossomos, mas só metade dos 46 cromossomos. Só uma das cromátides dos 46 cromossomos. Tá? São 46 cromossomos simples. Durante a fase S da intérfase, ocorre duplicação do DNA. Então aquele cromossomo que é simples, formado por uma cromátide só, ele vai ser duplicado e vai ser agora um cromossomo formado por duas cromátides, um cromossomo duplicado. Tá? Então, a quantidade de material genético na célula ele dobra, ele aumenta para o que a gente chama de 4N. Aqui, gente, N, a gente está falando a quantidade de pares de cromossomos. 2 Ns é o normal para uma célula. N é quando o número de cromossomos está pela metade, o número, tá? Não a forma dos cromossomos. E aqui 4N é que a gente está dizendo que os cromossomos estão duplicados. Então, durante a fase S ocorre a duplicação dos cromossomos e aí a quantidade de material genético da célula ela dobra, ela sobe para 4N. Os cromossomos permanecem duplicados durante a fase G2 da intérfase, durante a fase de prófase da mitose, durante a fase de metáfase da mitose. Aí na fase de anáfase ocorre a separação dos cromossomos. O cromossomo é quebrado no meio e cada cromátide irmã migra para uma célula. Então a quantidade de material genético da célula vai voltar a ser 2Ns, vai voltar ao original antes da divisão celular. E aí vai permanecer durante a telófase e durante o início novamente da intérfase ela continuará sendo 2Ns e voltará a ser duplicada durante a fase S da intérfase. Beleza? Pessoal, basicamente o que a gente tinha para ver hoje sobre divisão celular e mitose era isso. Qualquer dúvida, manda mensagem que a gente vai estar lá auxiliando vocês. Tchau, tchau e até a próxima aula.